Pita. 8h26, Jornal da Manhã recebe agora o Paulo Batista, presidente do projeto Alicerce Educação. Vai falar um pouquinho para a gente desse projeto tão importante que está chegando aqui no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo, Paulo Batista. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui em Natal com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan News Natal. Posso lhe chamar de Paulo? Por favor. Vamos lá. O que é o projeto Alicerce, para os nossos ouvintes tomarem conhecimento que está sendo lançado aqui na cidade? Olha, é um projeto que está buscando contribuir para uma grande revolução na educação no Brasil. O Brasil vive, a gente não percebe isso, um enorme apagão de aprendizagem, né? Mais de 90% dos brasileiros são incapazes de ler um livro e compreender o que leram, né? Quase 70% não conseguem fazer as 4 operações da matemática. E esse é o maior problema do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente buscou no mundo as melhores metodologias para a correção desse problema, para esse nivelamento educacional, e criou 2 soluções, na verdade. Uma solução de contraturno para crianças e jovens, né, que antes ou depois da escola vão ao Alicerce e recebem esse reforço educacional, esse nivelamento educacional, para corrigir essas defasagens, e uma outra solução para adultos, que recebem uma qualificação profissional a partir de um nivelamento de base educacional. Porque no Brasil já se desperdiçou muito recurso com qualificação profissional para pessoas que às vezes não conseguem ler. Como é que vão compreender, às vezes, um livro-texto, uma apostila, se não sabem ler? E se a gente sabe que 90% dos brasileiros não têm uma leitura completa, né, você tem aí um problema pouco falado e mal resolvido, né? E a gente criou o primeiro método de qualificação profissional com reconstrução de base educacional do Brasil. Então a gente leva essas 2 soluções para o Brasil inteiro. A gente já está presente em 24 estados. Aqui no Rio Grande do Norte estamos presentes com o nosso parceiro MRV Engenharia, com escolas em canteiros de obra da MRV, nessa solução para adultos. E estamos aqui agora, né, graças ao convite aí de grandes empresários aqui da região, vindo conhecer e explorar novas oportunidades para levar essa solução que é urgente. A gente precisa resolver esse problema urgente, né? Porque ele é uma bomba relógio que já começou a explodir. O Brasil tem 30% de desemprego jovem e a principal causa disso é essa inaptidão completa de base educacional que torna a pessoa não apta até para, às vezes, funções elementares do mundo do trabalho. Paulo, o projeto, se não me engano, surgiu em 2018, né? 2018 Correto. No Brasil. E como é que ele é financiado? Quem é que consegue bancar? Porque a gente sabe que são pessoas, via de regra, pessoas mais carentes que serão beneficiadas com essa proposta, e a sociedade como um todo. Mas quem é que está bancando esse projeto? A gente tem 4 fontes pagadoras possíveis, tá? Uma primeira fonte pagadora, que com a pandemia diminuiu de tamanho e a gente está retomando, inclusive estamos aqui em Natal para conversar com empresários e ver se eles investem nessa retomada para o ano que vem, é você possibilitar que a própria família, né, de classe média, classe C, né, pague pela solução. O serviço custa R$200 por mês por aluno, em média, né? Então uma família de classe C, que muitas vezes não consegue pagar para uma escola particular de R$500, R$600 por mês, consegue pagar por um reforço educacional de R$200 por mês. Ainda mais porque esse reforço vira uma solução para aquela família que passa a ter um lugar seguro para deixar o filho enquanto trabalha, né? Então pense em todas as famílias aí de mães solteiras ou pais solteiros, né? As famílias monoparentais, além de dar educação para o filho, acaba criando uma solução para o contraturno, que muitas vezes não tem com quem deixar a criança e inviabiliza o trabalho de uma mãe, né? Ou até de um pai. Então esse é um primeiro modelo. O segundo modelo são empresas, né? Empresas que dentro de sua estratégia ESG, ou antiga responsabilidade corporativa, financiam projetos, né? Financiam escolas do Alicerce. A partir de R$8.000 por mês, você custeia integralmente uma escola Alicerce que beneficia 40 alunos, né? E a gente faz toda a solução para a empresa, do local ao professor, ao material. Existe também um canal para filântropos, então pessoas ricas mais abastadas, na sua filantropia pessoal, acabam também às vezes financiando escolas do Alicerce, e aí podem escolher o local, o público a ser atendido e todas as variáveis. E a gente, para poder fazer parceria com o poder público, fomentou a criação de um instituto chamado Instituto Alicerce,
que recebeu como doação toda a metodologia e o conhecimento do Alicerce e faz parcerias com o poder público para levar a solução do Alicerce para dentro das escolas públicas, né? Então essas são as 4 frentes que a gente ataca para trazer todo mundo para resolver esse apagão de aprendizagem. São frentes porque... bem robustas, né? Que Sim. podem, com certeza, colaborar. Diversificadas, Diversificada, robusta e que chega para transformar e mostrar que a educação não é uma responsabilidade só de governos, né? Porque, veja, é um problema de toda a sociedade. Então a gente precisa fazer uma grande coalizão juntando governos, elite econômica, empresariado e as próprias famílias para mudar essa realidade. E a gente quer fazer um choque de gestão na educação para em 5 anos impactar milhões e milhões de alunos e botar o Brasil no mapa da educação. Porque é uma vergonha. Qualquer ranking de educação do mundo que sai, o Brasil é último ou penúltimo. Nós estamos atrás da Botsuana. E, Paulo, é só uma observação. A gente, enquanto jornalistas, quando a gente está escrevendo, a gente sempre imagina hoje, dentro dessa realidade que você está contextualizando, o seguinte: não adianta, a gente pensa, não adianta escrever textos longos porque ninguém lê. Então, é essa realidade que você está trazendo, a gente sente na prática, né? Porque quanto mais você se prolonga, hoje o número de leitores que se aprofundam em busca do conhecimento, ele diminuiu muito. E isso é uma realidade no Brasil e que precisa ser transformada a partir de uma educação de base. E eu acho que já é também comprovado, se você não tiver uma boa base de português, matemática, lá na frente essa pessoa vai ter dificuldades, até no mercado de trabalho, enfim, de assimilar as coisas. O próprio retorno que a construção civil terá desse investimento lá na frente. E o que você falou é perfeito. Cada vez mais, com a era da informação, o conteúdo não é mais o desafio. O desafio é a capacidade de leitura e de absorção daquele conteúdo, né? Só 9% dos brasileiros conseguem ler um livro. Só 50% conseguem ler um parágrafo e entender o parágrafo. E entender o parágrafo. Qual é a metodologia que vocês usam e quem é o corpo de profissionais? Vocês vão contratar professores daqui? Vem uma equipe da base de vocês? Como é que o Alicerce é estruturado? Essa é a melhor parte. Bom, primeiro, a metodologia, como eu falei, a gente pegou o que tem de melhor do mundo e trouxe para o Brasil. Então, é uma metodologia baseada, que se chama modelo de mastery. Só interessa o domínio completo da competência. É muito diferente do paradigma de educação que existe no Brasil hoje, onde você aplica um conteúdo, faz uma prova e estabelece uma nota mínima. É quase que o contrário disso. Só interessa o domínio completo e o aluno pode ir no ritmo dele. Ele pode ir mais rápido ou ele pode ir mais devagar, porque só interessa o domínio completo. Então, é uma metodologia que depende de muita tecnologia, de diagnóstico de aprendizagem dos alunos. A gente aplica testes com alta frequência para verificar se o aluno aprendeu ou não aprendeu aquela competência que está sendo trabalhada. E fazemos um planejamento personalizado para cada aluno a partir desses dados, né? Quem faz esse planejamento é o professor. Nós guiamos o professor nesse processo. E o professor? Porque esse é um outro problema estrutural. O Brasil tem, né, não é à toa que a gente tem esse resultado crônico em educação, o Brasil tem um apagão de capital humano na educação também. O Brasil tem 30% a menos de professor que deveria ter em quantidade e em qualidade os desafios são enormes, né? 60% dos professores que atuam em rede pública no Brasil não têm eles mesmos o domínio da base educacional. 60% dos professores não são capazes de ler um livro e estão dando aula para as nossas crianças nas escolas públicas, né? Por toda essa deterioração da pedagogia nacional. Qual é a saída disso? O que a gente criou? A gente convida universitários das melhores faculdades, jovens, de qualquer área, não apenas da pedagogia, porque, veja, a pedagogia já tem um gargalo de quantidade. Se você for depender só de pedagogos, você não resolve o problema, né? E esse jovem, ele tem algumas vantagens. Ele vem de uma base muito boa, porque ele passou um vestibular desafiador, então ele domina o conteúdo, e ele é jovem. Como a atuação no contraturno é uma atuação complementar, é um curso livre, é apenas um reforço educacional, não é um problema ele não ser um pedagogo formado. Ele está ali fazendo um trabalho auxiliar ao trabalho do turno, né? Então, ele acaba tendo, muitas vezes, mais sucesso. Até porque ele tem uma proximidade geracional com o aluno. Ele é jovem também, né? E a beleza é que isso vira mais um impacto social do Alicerce. Porque nós somos
o maior programa de renda universitária do Brasil. Porque esses jovens são remunerados. São remunerados, são muito bem remunerados. São remunerados a R$17 por hora aula dada. Então, esse ano, o Alicerce vai distribuir 30 milhões de reais para universitários de todo o Brasil. É, de longe, o maior programa de renda universitária do Brasil, que em si mesmo já é um problema gigantesco. A gente falou do problema da base educacional, mas o Brasil é cheio de tetos de vidro, né? Aqueles poucos milagres que vêm da escola pública e conseguem chegar a uma universidade federal, na maioria dos casos abandonam. 55% dos universitários que vêm de origem de escola pública abandonam a faculdade por causa de renda. Né? Porque não tem renda. É. Qual o exemplo de resultado que você pode falar do projeto de educação Alicerce numa comunidade no estado onde vocês atuaram? E se vocês pretendem entrar no campo técnico, né, também, ou por enquanto só mesmo? Olha, bom, resultado é a alma do que a gente faz. A gente mede a aprendizagem como eu coloquei, né? Assim, a nossa metodologia é capaz de permitir que um aluno recupere 1 ano de conteúdo escolar a cada 2 meses. Na média nacional, nossos alunos recuperam... É uma estatística bem interessante. É muito Você interessante. Recuperar isso aí em 2 meses, né? Um tempo... Isso é a potência da metodologia. Isso pós-pandemia, isso é fundamental. É fundamental. Né? Embora o problema já existia pré-pandemia. Né? Assim, a pandemia, infelizmente, foi um impacto marginal, grave, num problema que já é crônico e estrutural no Brasil. Deixou, né, o rei nu, não é? Exatamente. Então, os resultados são marcantes, né? As histórias são transformacionais. A gente fala de pedreiros que viram engenheiros, a gente fala de meninas de 15 anos de idade que não teriam outro destino senão um trabalho absolutamente operacional e agora já cursando faculdade, vários exemplos, né? A transformação é real e são as histórias mais bonitas porque você vê o retorno que o investimento traz, né? E é um investimento em educação que se multiplica muito, porque, primeiro, o que você ensina a uma pessoa, ela não perde, ninguém tira dela. A saúde você pode ganhar, perder de novo, ganhar, perder de novo. O que você aprende, ninguém tira de você. E o conhecimento, ele se multiplica, porque com mais conhecimento, você produz mais conhecimento. Com a capacidade da leitura, você lê, você vira um aprendiz autônomo, né? Então, sem contar o efeito renda que a aprendizagem traz. Mas você perguntou de ensino técnico, né? Se é possível evoluir para o técnico também. Olha, possível é muito simples. A única educação regulada que a gente faz são programas de jovem aprendiz, porque a gente entendeu que tem uma carência das empresas muito grande, elas nos pediram para entrar com essa solução de nivelamento educacional no jovem aprendiz. Mas o curso técnico, no sentido regulatório da palavra, ele não é o gargalo do Brasil. Existe uma ampla oferta de curso técnico. A gente entende que o maior problema está na base, nessa preparação para o técnico. Já tem muita gente fazendo grau técnico sem o domínio da leitura ou da matemática, o que não deveria acontecer. Tem gente na faculdade que não tem leitura e matemática, porque o vestibular, em muitas faculdades privadas, ele ou não acontece ou ele é simbólico, né? Então, você tem em torno de 25%, 30% dos universitários brasileiros, incluindo a rede particular de faculdades, não tem a leitura completa. Acessam às universidades e a graduação sem... O Brasil virou uma grande indústria do diploma. Então, nós não queremos virar mais um vendedor de diploma. Nós queremos ser alguém que realiza sonhos e não que vende sonhos falsos, né? Paulo, e aqui em Natal, você falou de um caso concreto, de um canteiro de obras lá da MRV, mas já há já vislumbraram algum local onde pode ser instalada uma escola? Já foi discutido isso ou ainda está num momento muito Estamos tendo reuniões hoje e amanhã. Está aqui para isso, né? Estamos aqui para isso, para planejar e avaliar a possibilidade de um projeto ambicioso na região metropolitana, né? Para o ano que vem. E teremos reuniões com o poder público também, para ver o interesse do poder público em parcerias público-privadas dentro de suas próprias escolas, né? Porque esse é o maior impacto, quando você leva essa solução do contraturno e do reforço educacional dentro da escola pública, sem a criança precisar se deslocar. Olha a comodidade para a família da criança também ficar em tempo integral. Perdão, Paulo. E contribui também para aquela questão de tempo integral, né? Porque falta professor. Porque falta professor. Falta professor para o turno. Então, é importante o poder público se abrir. Eu sei que aí tem uma quebra de paradigma, tem questões às vezes um pouco delicadas, para essa parceria público-privada
que ajuda a rede pública a ampliar a oferta de carga horária. Paulo, o Sinduscom é parceiro dessa iniciativa? O Sinduscom é um dos parceiros que a gente está conversando aqui e, sem dúvida, vamos abrir portas aí com a ajuda deles para ampliar o nosso impacto. É até bom que se olhe também, porque tem a questão do projeto de parcerias público-privadas que está tramitando na Assembleia Legislativa. Fosse o caso, poderia até se incluir esse tipo de modalidade, não sei ao certo se é possível, mas seria bem bacana, porque até uma mão de obra um pouco mais, não mão de obra, mas um serviço mais barato para fazer uma escola integral do que a contratação de mais professores nos custos que são atuais para o poder público, né, Paulo? E que hoje estão inviabilizando os próprios recursos públicos para investimentos, né? A folha dos governos, ela é comprometida necessariamente com o pagamento de pessoal. Mas a gente quer agradecer muito, né, Lícia? É isso, muito obrigada. Paulo Batista, presidente do projeto Alicerce Educação. A gente já pode dizer como é que faz para participar, como é que as pessoas se inscrevem nesse projeto? Eu tenho certeza que muita gente se interessou. Exatamente. E principalmente os estudantes universitários, as mães. Com certeza. Acessem o site www.alicerceedu.com.br. Queria convidar as empresas a entrarem, conhecerem as soluções do Alicerce para empresas. As pessoas físicas que queiram doar, eventualmente, qualquer valor, há a possibilidade no site de você contribuir como um filântropo para projetos do Alicerce em Natal, né? E, claro, universitários interessados aí podem já se cadastrar, porque assim que a gente tiver projetos em Natal, eles vão sendo chamados para a nossa formação. Muito bem. Muito obrigada, Paulo.